Nunca andou de ônibus no Brasil, tá ligado? Mas andou de ônibus já num mochilão na Europa. Sim, ou no Em Londres. intercâmbio em Londres, tá ligado? E fala disso como se fosse o período mais difícil da vida dela, assim. Não conseguia almoçar com os devs. Eles falavam, pra mim, falavam outra língua. Eu ia almoçar com os caras, não, que eu fui pra Miami semana passada, que não, você já foi pra não sei aonde, eu já fui pra Buenos Aires, foi muito legal. Eu vi aquilo e falei, mano... Acho que a politização vem muito nessa linha de a gente entender como a sociedade funciona e que eles vão lembrar a gente toda vez que a gente não quer. Eles não querem a gente naquele lugar, mas Sim. aí tá chegando. Salve quebrada! Nós aí novamente, mais uma live dos que não foram, do Quebra Dev, tá ligado? E hoje a gente tá o Lucas e o Vitinho com a gente. A gente vai falar um pouco aí do EP7, a continuação agora com novas vivências, novos experimentos, novas pessoas falando do que é ter autoestima, ocupação de espaços e essas coisas. A pauta foi escrita pelo nosso saudoso, mentira, saudoso não, porque ele ainda tá vivo, mas o nosso queridíssimo Vitinho. Virou lembrança. Virou camiseta. Virou camisa de saudades. E é isso, a gente tem bastante coisa pra falar e no final aí da live também a gente tem uns assuntos importantes que tá rolando da semana aí, que a gente quer dar umas ideias pra você e também já deixar um spoiler do que vai ser a live seguinte daqui 15 dias. Pra quem não me conhece, eu sou Reginaldo Júnior, sou um dos membros do Quebra Dev. A gente tá aqui com o nosso... A gente tá aqui com o nosso... Eu sempre a equipe técnica. Eu sempre invento uma palavra nova. Com a equipe técnica aqui atrás. O nosso editor de cortes está aqui hoje, o Jefferson Lopes, o sobrenome do menino. Quem quiser pesquisar nas redes aí, quiser fazer um trampo de cortes, de edição de vídeo, motion e essas coisas. O Gustavo tá ali na contenção do chat, como sempre. Eu pedi pra ele participar hoje, mas ele não quis. Ele falou que... Ele falou que é bonito demais pra participar de live. Aí fica daquele jeito. E o Pedro Vicente tá ali só na mesa de corte ali, fazendo a mágica dos vídeos, tá ligado? Antes de começar, que aqui, quem tiver aí no chat, se puder dar um salve, tá ligado? Pra gente ir trocando umas ideias, que a gente... Como sempre fala, né? O negócio aqui é pra gente conversar mesmo presencialmente, ter uma interação mais de ponta. Divulgar nas redes sociais, Twitter, Instagram e tudo aí que vocês puderem divulgar a gente. A gente vai estar muito agradecido com vocês para conseguir chegar nessa força. A gente tem uma meta hoje que eu acabei de inventar. Eu percebi. Que é 200 seguidores na nossa conta de Twitch e bater 100k de espectadores real time, assim, ó. 100k? 100k não, 100 pessoas. 100k é... 100k tá bom pra eu lá. A gente 100 vai pessoas online aqui. Já então, ligar os bots aqui já. Aqui, né? Então, quem puder ir, vai compartilhando com o geral, divulga nas redes. Sim. E é isso. E antes de mais nada, vamos começar aí dando... Os meninos dar um salve inicial aí deles aí, falar com quem eles querem. E é isso. Da última vez eu não consegui chegar a tempo, né? Cheguei no meio da live. Na primeira live que a gente fez aqui no estúdio. Pra quem não me conhece, sou o Victor. Eu sou membro do Quebra Dev, vai fazer um ano, mano. Um ano. Vai fazer um ano que eu sou membro do Quebra Dev. Antes, e esse episódio também é muito importante pra mim, porque o episódio 7 foi o episódio que eu ouvi do Quebra Dev que mudou minha cabeça. Então, mais do que uma honra estar aqui hoje como membro do Quebra Dev pra falar um pouco mais desse tema que mudou tanto a minha cabeça. Então, acho que é bem importante isso aí. Boa. Boa. Boa noite todo mundo aí. Boa noite, mãe. Boa noite, Xuxa. Tô brincando. Faz tempo que eu não gravo, né? Presencial. Faz uns 3 anos. Tá sendo um pouquinho estranho aí, mas tá legal a experiência. E é isso, né? Vamos bater um papo aí, vamos trocar as ideias e tamo junto aí, tamo de volta. Boa. Hoje as ideias vai ser mais sobre vivência mesmo. A gente não estudou nada, tipo, o que... Basicamente, a gente vai falar da nossa vida e falar da vida é fácil, né? Porque a gente tem história pra contar. Não sei se quem aí tá aí já ouviu o nosso episódio 7. O nosso episódio 7 foi feito em 2018, né, Gustavo? Ou 2019? 2018.
que a gente gravou sobre autoestima e ocupação de espaço. Foi um episódio muito despretensioso, assim. Tipo, a gente gravou mesmo pra falar da nossa vida. Tava eu, o Gustavo e o Caio na época, falar da nossa vida. E foi um dos episódios mais importantes que as pessoas falam pra gente, assim, que teve muito impacto e tal. E a gente vai falar um pouco mais dele hoje aqui. E dando continuidade. Dando uns salves aí pro William, que não conseguiu colar aqui hoje. Ele falou que tá participando de casa. O Billsbug, salve Billsbug. Salve Marcos, salve Gu Casquisle. Vocês e os seus... Cachilé. Gustavo Cachilé. Gustavo Cachilé, muito bom. Então, começando aqui já pela pauta, a gente falar um pouco da gente. Tem uma coisa também. A Morgana Dev, quer agradecer? Morgana Dev, salve Morgana. Grande Morgana. Dev, fez um raid aí na live passada, enviou os seguidores, né? Que a Twitch, ela tem isso também, né? A forma de você enviar quem tá na sua live para outra live. Ela fez isso na live passada, mandou uns seguidores novos aí, gente, para conhecer o nosso trampo. Então, salve Morgana. A gente ficou muito feliz quando a gente viu esse raid aí. É isso aí, muito, muito da hora. O Gustavo também ele fez os comandos, né? Os comandos do chat. Tem uma forma de visualizar todos os comandos no chat? Tipo, o Gustavo vai mandar aí os comandos aí pra vocês darem uma olhada. E também, você está ligado aí, nosso QR Code do Pix. Tá por aqui, ó. Aqui. Do outro lado. Aí. Isso. Aí. Tá aqui, ó. Nosso QR Code aí do Pix do Padrim. Então, quem puder apoiar a gente aí pra gente dar continuidade nesse... que é a live mais perifatécnica do Brasil. Certo. E agora, falando um pouco mais de cada membro aqui, né? Pra gente dar continuidade nessa conversa do que, tipo, o pessoal já falou aí, que é o Lucas, que é um membro, mas falar um pouco mais de cada um, de onde veio, de como que chegou na tecnologia. E é isso. Vou começar pelo Lucas aí. Eita, tá preparado não? Sorteado na minha cabeça. Não, beleza. Massa. Bom... eu vim da Guarapiranga, né? Fui criado lá, né? Morei a vida inteira lá, mudei recente, né? Não foi fácil, não está sendo fácil ainda. Mudei o apartamento, não comprei os móveis ainda, tá sendo uma luta, tá muito caro a madeira, né? E aí eu fui acabando, né? Conhecendo tecnologia, né? Pelas oportunidades que surgiram para mim, né? Que primeiro foi... Na minha escola, né, tinha computador para poder usar, acabei aprendendo algumas coisas, né, e também eu consegui fazer um curso que, por lá na escola, deu desconto. O curso não era muito bom, mas, tipo, o curso na época era 150. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu ganhava 200. Aí com 150 fazer esse curso e os outros 50 era para pagar passagem no bilhete único, etc. E aí acabei curtindo. E aí, nisso eu comecei a fazer uns pequenos freelas em Flash, coisa do tipo, que meu pai conseguia, tipo padaria, amigos dele que tinham loja para fazer site. Flash entregou a idade, hein? Flash entregou E aí eu ganhava por freela, eu ganhava 250, 300 reais, assim. Mas isso mudou minha vida, que aquele dinheirinho eu fazia o curso. Aí depois comecei a fazer o Senai, mas só que eu não estava na área ainda. Aí eu trabalhava em farmácia, depois eu fui trabalhar... com sala limpa, que para quem não sabe, sala limpa é essa sala de laboratórios com conta arredondada e tudo mais. Aí, nossa, eu pesava, sei lá, 40 quilos, carregava a placa de 40 quilos. Aí atendia telefone, respondia e-mail, limpava o banheiro, fazia de tudo para ganhar 500 pau. Aí com isso consegui pagar o Senai, eu fiz o Senai de... Torneio do mecânico? Adoraria ter feito no mecânico para poder fazer galo de luta robótico. Adoraria ter feito, mas eu fiz ali de Flash e outras coisas que tinham na época, né, do Bocate Adobe. Depois eu fiz mais avançado. E aí eu comecei a dar aula no Telecentro, né? E o Telecentro, tipo, mudou minha vida, mudou a vida de muita gente, né? Consegui incluir muitas pessoas... Tipo, o meu trabalho lá era dar aula de internet básica, só isso. Mas eu falei lá com a minha coordenadora, eu falei, eu quero ensinar muito mais além. E aí eu comecei a ensinar redes sociais, comecei a ensinar fazer currículo, várias coisas que, não estavam no script, comecei a fazer, deu super certo, ajudei muita gente. Aí eu comecei dando aula para crianças de 7 a 12, aí depois comecei a dar aula para idosos acima de 60 anos, né? E aí foi bem legal essa experiência da galera
conseguir falar com os netos, conseguir falar com o filho, né? E também ter uma rede assim de contato, fazer amizades entre si, né? Só não teve bingo lá, adoraria que tivesse. Né? Mas foi uma fase bem legal. Aí depois que eu consegui fazer a faculdade e fiz o FIES, não tem bingo nenhuma de falar. Tô pagando ainda. E, cara, tá nem na metade, mano. Tô pagando desde 2014 e o negócio não acaba nunca. E aí, Lu? Exatamente. Libera o perdão da dívida do FIES pra todo mundo. O Ciro falou que é liberar o negócio, né? Tem que liberar a dívida. E aí, depois disso, comecei a entrar em tecnologia, né? Então teve todo um caminho, né? Mas por sorte eu tive... Tipo, com todos os defeitos do meu pai e da minha mãe, eles me apoiaram nessas questões, né? No começo foram meio contra, assim, mas me ajudaram muito, né? E também essa questão do telecentro, ter computador na escola, essas coisas me ajudaram muito, mano, para poder aprender, para poder ensinar, né? E também, tipo, algumas referências e pessoas que eu trocava ideia para poder entender tecnologia, né? Então, tipo, às vezes o joguinho, coisa do tipo, eu comecei a aprender HTML e CSS com Neopets. Eu customizava a página lá dentro, aí eu comecei a curtir e nem sabia que isso daí dava dinheiro. Fui descobrir que dava dinheiro lá para 2015, né? Então foi essa trajetória aí. Também, antes, não, tipo, você envolver os fóruns assim, não dava tanto dinheiro, né? Tecnologia. Dava, tipo, Não. pagava, sei lá, salário tipo, de uma pessoa técnica em alguma coisa, assim. Uns 2.000, 3.500, assim. Você vai ver os salários de programadores deram uma inflacionada, assim, mais recentemente, né? Sim. Aí o legal foi, tipo, os meetups me fizeram sair da bolha, né? Que, assim, eu tinha entrado na área e eu ganhava muito mal. Eu ganhava muito pouco, tipo, fora da área, eu tava falando com os meninos, né? Eu comecei, tipo, a trabalhar há 14 anos, ganhava 300 pau, 200. Aí depois que eu virei CLT no Telecentro, o Telecentro pagava 1.200 o salário, né? E com descontos dava 900. E aí pra mim, nossa, eu tô rico, dinheirão do caramba. E aí quando eu entrei na área, né, comecei a ganhar o estágio 1.000, obviamente. Aí depois que saí do estágio, fui ganhar 2.000. E eu pensei, meu Deus, eu tô muito rico. Porque eu era a pessoa que ganha mais dinheiro da minha família inteira. Sim. Né? Eu falei, mano, é muito dinheiro. Eu tô ganhando mais que minha irmã, tô ganhando mais que meu pai e minha mãe. Pô, eu tô rico. E aí, quando eu comecei pros meetups, a galera, não, ganho 4.000, ganho 5.000. Eu falei, oi? Caraca, você mora onde? No Jardim? Né? E aí aí comecei a sair da bolha, né? E tipo, foi muito legal essas trocas aí, pra falar sobre salário, falar sobre carreira, e tipo, ver que a empresa que eu tava me explorando e pra poder, né? E também entender meus direitos, né? E é uma coisa que, tipo, muita gente entra na área e não sabe, mano, essas questões. Sim, pode crer. Da hora, mano, da hora. E você, Vitinho, como que foi acessar a área? Como que foi, da onde você é? Como você teve a primeira interação com computação? Senta que lá vem história, hein, mano. Tá, vamos completar essa informação. Então, sou o Vitor, eu sou, acho que o mais novo de todos vocês. Sim, com certeza. Tenho 22 anos, pô. Ele é nosso novinho. Tenho 24 anos, recém-feitos aí. Eu comecei com tecnologia mais por contato do meu pai, porque ele era o carinha de TI da quebrada, né? Então, a casa vivia cheia de computador. Minha mãe falando, Rogério, joga esse computador fora, ou dá um jeito ou devolve. E a gente passava muito a madrugada junto ali, né? Vendo as coisas, porque a gente não tinha curso na época, né? Assim, não tinha nada muito estruturado. Então, a gente aprendia fazendo mesmo, da maneira que tinha. Então, muita madrugada a gente passou tentando consertar os computadores lá, e aí eu achava aquilo interessante e tal, sabia que dava para levantar um dinheiro, tinha contato de uma outra pessoa, mas para mim tecnologia era isso, trabalhar com tecnologia era isso aí, mexer em computador, montar computador, formatação e tal. E aí, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, você vê como as histórias se unem. Quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu fui pro Telecentro. Maneiro. E aí um cara lá, o Dé, infelizmente ele não tá vivo hoje para falar que eu trabalho com tecnologia para ele, mas ele me ensinou muita coisa, assim. Fiz meu primeiro site em Linux Kurumin lá, com o Notepad++. Brasileiro demais. Raiz demais, pô. Nossa, brasileiro demais. E aí eu já ia pro Telecentro, né, pra jogar com os amigos, inclusive com o Gus Cachilé, que tá aí no chat. A gente ia lá pra jogar uns jogos de Flash. E aí a gente passava a tarde lá e a gente descobriu esses cursos. E a gente começou a fazer o curso e tal. Eu nem sabia que isso era tecnologia. Eu falei, fiz um site lá e tal, beleza.
E aí, depois de muito tempo, passou, né? Eu era muito novo, tinha, sei lá, uns 13, 14 na época. E aí passou um tempo, eu fui tentando trabalhar com outras coisas, né? Como um jovem periférico normal. Aliás, sou de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Para ajudar os pais em casa e tal. Aí eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar como administração total, né? O negócio era administração, mas eu ficava repondo estoque e os caras... Era isso. Só que eu não podia pegar peso, porque eu era jovem aprendiz. Aí eu ganhava lá também meus R$ 555, mas o VR dava pra dar uma ajudada em casa com algumas coisas. Mas aí, depois de muito tempo, fiz a ITEC, fiz a prova pra ITEC. Eu ia passar pro ETIM, né? Que era o ensino técnico integrado ao ensino médio. Não passei pra administração, mas depois eu fiquei muito feliz que eu não passei para administração, porque eu tinha muitas ideias de curso na minha cabeça. Eu sempre quis fazer ou algo relacionado à tecnologia, ou ciências sociais, ou música. Então era tudo muito distante para mim um do outro e acho que eu não conseguia interligar eles, né? Então eu prestei administração e eu falei, tive uma ideia de maluco lá que eu sou assim, né? Eu decido na hora e depois eu levo como realidade para minha vida. E aí eu decidi que ia fazer um curso técnico em cada área, pra ver o que eu queria, de verdade. Aí tava com tempo, hein? Aí tava com tempo, hein? Novo. E aí eu pensei, eu falei, vou fazer um curso técnico em cada coisa, vou começar com tecnologia. Aí prestei o vestibulinho pra ETEC de Guaianazes. E aí, lá que eu tive contato com programação a primeira vez, assim. Fiz a prova despretensioso, que já tinha passado a prova do ETIM, né? Que era do ensino médio integrado técnico. Eu falei, fazer essa prova aí, mas eu vou fazer, mas não sei se eu vou passar, né? Já tava zoado das ideias. E aí eu passei, entrei pro modular, que é só o técnico mesmo. Então, eu tinha que fazer a ITEC e o ensino médio ainda, né? E aí, no segundo semestre ali, eu comecei a trabalhar como suporte técnico na ITEC. Ali, não é na ITEC, né? Mas por conta da ITEC também. Aí ali eu fiquei trabalhando um tempo como suporte técnico, mas eu já sabia o que era programação. No primeiro dia de aula, a professora Aline chegou e falou: olha, vocês não vieram aqui para aprender a arrumar computador, se você acha que você tá... Eu fui nessa ideia, né? Falei, nossa, vou fazer técnico em informática, vou aprender a arrumar tudo que é computador que existe no mundo. Nossa, eu vou ficar monstro nisso. Mas aí ela falou, vocês não vão aprender isso, vocês vão aprender, mas é uma parte bem pequena do curso, vocês vão aprender a programar. Eu falei, programar? Putz. Aí ela mostrou algumas coisas lá, e aí começa, né, com aula de lógica de programação e tal, muita coisa escrita no caderno. Aí foi o meu primeiro contato com tecnologia. De primeiro eu gostei muito de banco de dados, foi a única matéria assim, que eu fui bom desde o início. Era bom no banco de dados, assim. Eu até queria ser DBA, e aí depois eu vi a rotina do DBA e falei, não é pra mim. Nossa, imagina acordar 3 horas da manhã com o banco, com a tabela crashada lá. Tá maluco. Lock no banco, coisa louca. Então, eu vi a rotina, quando eu comecei a estagiar, vi a rotina do DBA e falei, não é pra mim mesmo. Saí da ETEC, aí fui pra uma outra empresa trabalhar como suporte técnico, fiquei um tempo lá também. E aí eu tava meio que só eu trabalhando em casa e tal. Eu falei, pô, se eu ficar aqui em suporte técnico, eu sei que eu não vou evoluir mais do que isso. E eu quero ir mais do que isso, sabe? Foi na época que eu conheci o QuebraDev. Ali saindo da ETEC, no último semestre da ETEC. Eu ouvia muito QuebraDev. E aí eu ouvia vocês falando, Caio, Gustavo, você, Reginaldo, falando sobre tecnologia, eu falava, nossa, eles são programadores, são de quebrada também e tal. E aí eu ouvi o podcast com rap e tal. Eu falei, nossa, mano, muito louco, o que é isso? Eu não quero um bagulho desse. O bagulho é, tipo, sou eu aqui, mano. E é muito bom você se identificar com um lugar assim. E aí eu falei, putz, é isso. Eu consigo ser mais, eu vou ser programador e é isso. E aí eu saí desse emprego de suporte técnico, entrei na faculdade de ADS, fiz ADS, análise de desenvolvimento de sistemas, né? O tecnólogo 2 anos ali. Comecei a estagiar como desenvolvedor já. Comecei na área de tecnologia com Node. E aí trabalhei lá na Lynx por 1 ano e pouco, assim. Saí de lá e tô na minha segunda empresa hoje em dia, né? Tô há 2 anos e pouco. Sim. Tô 2 anos e pouco lá. Tô na Elo7, trabalhando como engenheiro de software.
E acho que é isso, assim. Também no meio termo ali eu fiz a pós de liderança e gestão de tecnologia. O maluco tem 24 anos, já fez mais coisa que eu, tá ligado? Que tem 21. Exatamente, velho. Claro O cara no ensino médio, a gente já tava aqui zoando já. Nossa, pode crer, da hora, mano. Vocês querem que eu fale de mim? Lógico. Conta aí, pô. Vergonha. Não, mas firmeza. Beleza. Eu comecei... Meu primeiro contato com o computador tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos. O Jefferson tá aqui. Ele tava em parte dessas histórias. Ganhei meu skate, eu tinha 11 para 12 anos. E com o skate, meu irmão também comprou um computador, assim, tá ligado? Aí, computador pra casa e tal, né? Era um computador muito bom, assim. Mas esse computador foi o primeiro acesso com a internet que eu tive, internet de escada. E eu comecei a ter muito essas duas pegadas, assim, tá ligado? Andar de skate e mexer no computador. E o computador, como eu tava em casa, assim... Eu ficava fuçando as coisas, entrava na internet de escada no final de semana, ou eu pegava os bagulhos de madrugada assim, que era mais barato. pra ficar fuçando as coisas, entendendo como funcionava o YouTube daquela época. Se você assistia um vídeo de 5 minutos, demorava 40, que ficava travando. Mas aí foi aumentando e tal. Aí eu lembro que quando eu tinha uns 14, 15 anos, assim, a internet começou a dar uma melhorada. E aí nesse momento eu também já comecei a conseguir consumir mais conteúdo, né, na internet. Aí eu tava com o mesmo computador na época, mas com uma internet de 1 mega, assim. E aí eu comecei a pesquisar conteúdo. Eu pesquisava muito conteúdo de Photoshop. Pra fazer edição mesmo, tá ligado? De imagem, ver como fazer edição de imagem. Aí quando eu tava com 14, 15 anos, assim, o negócio que eu fazia, que era, tipo, eu olhava outros vídeos de YouTube, aprendia e depois eu fazia o meu próprio vídeo do YouTube. Inclusive tem vídeo até hoje, assim, na internet, de eu ensinando as coisas, tá ligado? De Photoshop. Aí eu pegava, aprendia, ensinava e colocava num site que era de outro maluco, que eu nem sei de onde ele foi parar hoje em dia, que era um site chamado hackersupremos.com.br. Cuidado quando forem digitar aí o site, hein? Pra hackear a sua máquina. Não, acho que hoje nem existe, mas se entrar no arquivo.org você acha o site, mas se for no direto não tem mais. Aí eu, tipo, fazia vídeo de Photoshop pra esse site e eu comecei a aprender nessa mesma época, assim, aprender também como fazer hack, tá ligado? Hackear Orkut, hackear MSN, fazer bagulho de engenharia social. Aí eu comecei a aprender a fazer aqueles script kids de copiar e colar as coisas pra ver o que acontecia. Eram da hora. E aí eu comecei a entender um pouco de programação, mas sem saber o que era lógica, sem saber o que era código mesmo. Era copiar e colar e ver o que acontecia assim mesmo, tá ligado? E aí eu fiz um site na época, fiz um site para nossa negócio de skate, que a gente tinha, Simpsons Skateboards, e a Switch Stance também, a gente fez um sitezinho, tenho imagem até hoje desse site. E aí fiz um freela também para um dentista lá do bairro, com um amigo meu, Vitor. Salve, Vitor. A gente fez esse freela, ganhou 350 conto. Esse site eu fiz em ActionScript 3.0, assim, mano. Nossa, uma maluquice pra fazer aquele site. E nessa mesma época que eu fiz esse site, eu tinha feito também o curso na Microlins, saudosa Microlins. Nossa, esse aí é bom, hein? Aí fiz o curso de design web deles. Consegui, tipo, como eu já tinha conhecimento de bastante coisa que eu aprendia lá, eu conseguia tirar uma nota boa. Aí os professores me chamou pra dar, tipo, suporte pra outros alunos, meio que em estágio, assim. Então eu ia lá, ficava 2 horas e ganhava passagem e depois voltava pra casa, assim. E aí nessa época eu também trabalhava como vendedor de DVD pirata mesmo, tá ligado? Nós era da rua, nós era... Só um filé. Só filé, só aquele videozinho lá de você tá financiando o tráfico de drogas, tá ligado? Você comprava o DVD pirata e falava que você tava financiando o tráfico de drogas. Imagem em Só um filé, já viu esse meme? Nossa, já. É o DVD, isso mesmo. Aí trabalhei com isso assim até meus 17 anos. Aí com 17 anos fui pra faculdade, comecei a fazer uma faculdade de ciência da computação. Aí com 19 anos eu tava trabalhando numa lojinha que era, tipo, o Jair, que era o dono dessa barraca de DVD, a gente trabalhava junto, eu trabalhei com ele dos meus 15 aos 17. Aí dos 17 ele abriu uma lojinha mesmo, tipo, de variedade, de um monte de coisa. Aí eu fui trabalhar nessa lojinha, fiquei dos 17 aos 19 nessa lojinha, assim.
E aí fazendo faculdade, aí quando eu fiz 19 anos eu arrumei um estágio de tester, de QA, tá ligado? Pra testar umas lojinhas. E depois disso eu virei desenvolvedor júnior, em PHPzão. E aí, mano, foi indo pras empresas, aprendendo mais coisa mesmo. E basicamente é isso, assim, eu sou dos Pimentas, né? Eu acho que a maioria já sabe, mas quem é novo aí no Quebra-Dev, eu sou dos Pimentas, Guarulhos. Quebrada ali perto do extremo leste de São Paulo. E é isso. O cara fala, não, pra nós chegar, né? Que extremo leste e lá do Pimentas, o pessoal fala, não, vai demorar pra chegar. A gente chega rápido um perto do outro. Então pra cá demais. Sim. E é isso, assim, tipo, como eu acessei a tecnologia, quem sou eu, como eu me formei. Acho que dentro disso, né, agora a gente pode falar um pouco de como que foi o processo de autoestima para acessar esses espaços, né? Dentro da ETEC, quanto à faculdade, quanto o primeiro emprego, como que foi o baque de chegar, tipo, sair do seu bairro e entrar numa universidade, sair do seu bairro, entrar num estágio, ver que as pessoas tinham mais experiências, eram mais viajadas, tinham mais recursos que a gente, como que foi esse processo na nossa cabeça, assim. Nossa. E agora eu vou começar com o Vitinho. Manda ver. Tá, isso foi uma loucura, porque até pra entrar na ETEC já foi um processo mental muito, muito doido pra mim, né? Que eu achava que, putz, não, tecnologia é coisa pra gênio, não vou nem prestar esse negócio, que isso aí é coisa pra gênio. Isso aí eu não tenho capacidade de trabalhar nessa área, assim. Então, autoestima nenhuma tinha, né? Então, autoestima nenhuma pra acessar esses espaços e ocupar esses espaços. Muitos dos meus professores foram mudando essa minha cabeça na ETEC, porque na ETEC eu conheci algo que eu gostava realmente, sabe? Então, estudar algo que eu gosto mudou até minha cabeça para estudo, assim, porque eu ia para o ensino médio, aí muitas vezes falta de professor, aí muda de professor, você nunca tem uma matéria contínua, a maneira de ensino às vezes não é das melhores, que o professor também tá ali cheio, né? Passa amanhã até a noite, o professor fica na escola e tá lá o tempo todo, então ele às vezes não tá com a disposição no máximo. E aí a cabeça dos professores da ETEC foi mudando muito isso. A professora Aline, hoje ela é uma grande amiga, assim, mas eu falo que ela mudou muito minha cabeça porque ela ficava falando, tipo, não, vocês podem mais, assim, ela trabalhou com um banco de dados por muito tempo. E aí ela falou, não, vocês podem mais, fulano de tal ganha tanto. Eu ficava tipo, mano, não é possível. Como é que o cara falou, não, ele é lá de Cidade Tiradentes, que nem você, pô, ele ganha tanto. Eu fico, mano, não é possível, velho. Não é possível. Como é que o cara mora lá e ganha esse tanto aí? E aí ela falava desse tal aluno aí. Eu falei, mano, não é possível, não consigo. Então, o que foi mudando muito minha cabeça foi professor, os professores falando que eu poderia chegar mais longe do que eu imaginava, o Quebra-Dev, que eu escutava na época, então foi o que me ajudou bastante com autoestima, de ocupar os lugares, e acho que o primeiro baque, assim, né, de acessar regiões centrais, que a gente vivia muito em Quebrada, sempre com os amigos ali na rua, mas é outra experiência, né? Você tá ali no centro e tal, conviver com outras pessoas. Eu ia muito pra República quando eu era novo procurar emprego. E aí eu via, tipo, várias coisas, assim, várias pessoas diferentes, né? Você vê pessoas diferentes, tipo, putz, aquele mano eu acho que é mais roqueiro, aquele mano, sei lá, parece que ele tá rave, pá. Outro é mais naturalzão, pá. Você vê várias coisas e você vai acessando isso e como isso muda a sua cabeça, né? Como o acesso a culturas diferentes, isso muda muito a sua cabeça. E aí também você acaba esbarrando em algumas coisas preconceituosas no meio do caminho, né? A gente que... eu, como um homem negro periférico, às vezes eu acabava batendo em algumas coisas de racismo, de sofrer racismo na rua. Principalmente que nessa época que eu deixei crescer o cabelo também. Então eu tinha um blackzão, monstro. Muito grande, tava muito grande antes de fazer os dreads. E aí, quando deixei o cabelo crescer, as situações foram só piorando e piorando e piorando e piorando. Eu falei, nossa. E aí, quando agora
né? Todo mundo começou a ficar mais de boa com o Black. Eu fui lá e coloquei dread. E aí agora vai ser um outro processo, reiniciar. Agora é só você passa na rua e todo mundo te chama de Rasta, né? Rasta. Mas era Rasta. Black Power. Nossa, uma vez eu saí com o pessoal da ITEC e aí eu falei, você vai ver, alguém vai E falar. todo mundo acha que você tem maconha também, certeza, velho. Sim, toda hora. Toda hora o pessoal acha que tem. Ou me dá uma seda aí, mano. Você tem uma seda aí? Eu não tenho seda, mano. Mano, tô tomando café, velho. O que você achou que eu tinha seda? Uma vez. E você vê como isso é uma vivência completamente diferente. Que uma vez eu tava num parque assim. Aí o cara chegou e falou: você tem uma seda aí? Aí eu falei: não tenho não, mano. Aí ele falou: não, pá, de boa. Aí uma amiga chegou assim, tipo, por que ele perguntou pra você? Tipo, tem 10 pessoas aqui. Eu falei, tipo, um dia eu te explico. Meia-noite eu te explico. Um dia você vai ter. Meia-noite de conta. Meia-noite eu te conto o que acontece. Mas é isso, né? No começo eu não tinha autoestima nenhuma, o que foi mudando foi muito ter contato com pessoas, né? Não diria que é uma rede de apoio assim em si, mas é pessoas pra me inspirar. Então, pessoas que eram similares, assim. Então, eu via vocês falando no podcast, e aí eu via vocês falando que, tem o diretor de tal empresa que é negro, periférico. Eu falei, caraca, olha, dá pra chegar mesmo, hein? Sim. Né? Dá pra chegar mesmo. Então, isso que foi mudando bastante a minha cabeça, assim, com questão de autoestima. Nossa. Eu tava até lembrando também uma coisa que sim, porque, mano, tava lá no fundo da memória, que meu primeiro contato com o computador foi no Sesc. Eu tava na primeira série, e aí o professor levou a gente lá para usar os computadores, jogar uns joguinhos no IG. Ao ver aquilo, eu falei, nossa, isso daqui é maravilhoso, tecnologia. Eu lembro lá o cachorrinho do IG também. Nossa, era muito bom. E aí, depois de alguns anos, que meu pai comprou o computador, e era computador para a família inteira. Família, realmente família. Que era minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, meus primos, meus tios, todo mundo ia lá para casa usar o computador. Né? Então, tipo, esse contato com o SESC foi bom. Né? E com o Telecentro, também computador na escola, isso ajudou muito. Né? Então, eu acho que é muito importante de ter esses locais, tanto público quanto privados, né, pra gente poder ter acesso, mano. Se não fosse o SESC e o Telecentro, minha vida ia ser completamente diferente, né? Sim. E aí mas eu ainda tava sendo uma bolha, assim, que assim, o SESC e a escola que eu fiz ensino médio era um pouquinho longe, né? E eu agora moro perto da escola de ensino médio, e ainda assim não é um bairro nobre, é um bairro ok, né? E aí eu saía de lá, né? Minha mãe, por algumas questões da escola que eu estudei quando era pequeno, minha mãe ficou bem assustada, porque assim, eu acho que foi na terceira série, o menino me sequestrou uma menina, tipo, no intervalo, armado, o moleque deveria ter uns 10 anos, né? E também quando eu tinha uns 6, por aí, tipo, a quadra era aberta dentro da escola. Então, às vezes, a gente ia pegar a bola que caía, tipo, fora da área, e aí tinha alguém usando droga em volta do campo, né? E aí, tipo, minha mãe nunca falou comigo sobre drogas, mas, tipo, só de ver essas coisas e tudo mais, né, criança curiosa, acabava perguntando pros meus amigos, e quando eu tinha acesso à internet, acabava jogando no Google o que é tal coisa, o que é tal coisa de tal cor. Aí fui descobrindo o que é, né? E aí, tipo, né, por isso, acabei perdendo a inocência, né? Contra a violência, contra a droga, desde bebezinho, né? Mas fazer o quê? Era a realidade que eu tava, mas por causa dessas coisas que minha mãe descobriu, ela acabou me mudando para essa escola um pouquinho mais longe, que era um pouquinho melhor, mas ainda assim não era, tipo, 50% de que é uma escola particular, né? Mas era uma escola que pelo menos estava mais seguro. Uhum. E aí, ainda assim eu tava numa bolha, né? Tipo, pegar o ônibus, ficar uma hora no ônibus pra ir pro outro bairro e depois voltar pra casa. E as empresas que eu trabalhei no começo era perto de casa, ia de bike no máximo. E aí, quando eu entrei na faculdade, né? Meu pai falou, faz Uninove, faz Unip que você vai conseguir pagar. Aí eu falei, pai, eu quero fazer MB porque eu gostei do curso e tudo mais. Meu pai foi contra, ele falou, não vou te ajudar. Eu falei, mas você não ia ajudar nem se fosse o NIP, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu fui fazer o FIES, ele foi totalmente contra, mas ele assinou, ele é meu fiador, inclusive. Aí eu comecei a MB, e aí no primeiro dia de aula já foi um choque do caramba. Tinha gente na minha sala que ia e voltava de táxi, tinha gente que não sabia o que era CPTM. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus, a pessoa não sabe o que é CPTM, até rico sabe o que é CPTM, né? E tinha gente lá que nunca entrou no metrô, tinha muita gente com sobrenome que eu não sei nem falar, né? E aí, no primeiro semestre, tipo, eu fiquei meio chocado assim, mas fui tentando viver
tal. E aí tinha uns caras da minha sala que eles ficavam zoando meu sotaque, né? Ficavam me chamando de Bahia, Paraíba e coisa do tipo, né? Que meus pais são nordestinos. E eu aguentando aquilo. Eu falei, beleza, isso daí, né? Tem que aguentar. E os caras não passaram nem no terceiro semestre, tudo tranquilo, os caras que me usavam, né? Mas, tipo, a faculdade, aí quando eu estaria no estágio, tipo, eu me identificava muito mais com as pessoas que era do atendimento, as pessoas que eram de suporte, com as faxineiras, do que com os devs. Né? Não conseguia almoçar com os devs. Eles falavam, pra mim, falavam outra língua. Eu ia almoçar com os caras, não, que eu fui pra Miami semana passada, que você já foi pra não sei aonde, eu já fui pra Buenos Aires, foi muito legal. Eu vi aquilo e falei, mano... Pô, não saiu do Sudeste. Eu falei, cara, eu só fui visitar meus parentes e eu fui de carro pra outro estado, mau rolê, eu nunca tinha entrado num avião na minha vida, sabe? Sim. E aí eu não me via naquela galera, sabe? E aí quando eu comecei a ir pro meetups, ainda assim não me via nos eventos também, porque a empresa que eu fiz estágio incentivava e rolava meetup ali dentro. Cara, eu não me identificava com ninguém. Aí, às vezes, chegava uma palestra ou outra, chegava um cara e falava, não... eu não vou citar nomes, obviamente, mas tipo... Fulaninho. Não, tem um dos caras que eu vi no começo da carreira que estão famosos até hoje, moram fora do Brasil, e era aquela história, tipo, não, que eu sofri muito, que eu vi no interior, beijo de Sorocaba. Ai, que meu pai ralou muito, o pai era agropecuário. Ai, que não sei o que lá, ralei muito. Aí o cara tem o loiro do olho azul, sobrenome italiano, e sofreu muito, beleza. Aí, aquela história, aí tipo, foi muito difícil vir para São Paulo. Tá, pegou o ônibus, foi 2 horas né? Isso se não veio de carro com o pai levando, né? Aí vi toda aquela história triste e o pessoal, nossa, também, como é difícil virar débil, foi muito difícil virar programador. Eu vi essas palestras, aí o pessoal, nossa, muito inspiradora, né? A palestra de fulano. Aí eu ficava, mano, não. Olha a cara do cara, meu, pelo amor de Deus, sabe? O cara estudou em escola particular. E eu nunca me identifiquei com essa galera. Aí quando eu conheci o Reginaldo, o Caio, eu falei, pô, finalmente palestrante vira favela. Tipo, nunca tinha visto até 2018, 2017. E aí comecei a trocar ideia com a galera, fazer amizade, e também até questão, tipo, de LGBT também, tipo, na época, 2017... poucas pessoas batiam no peito para falar, eu sou gay, sou lésbica, sou uma pessoa trans, então, tipo, eu era um dos meetups, eu ficava sentado lá no fundo, quietinho, né, assistia a palestra para pegar algum do técnico, mas eu não conseguia fazer amizade, eu não me identificava com ninguém que estava ali, né. Aí depois começou a surgir iniciativas e também iniciativas parceiras também nossas, fiquei feliz pra caralho, porque, tipo, eu comecei a realmente me ver e, tipo, algumas pessoas também já passaram pelo Quebra-Dev, tipo, de eu pegar ônibus e falar, ué, você mora aqui perto? Sim. Então vamos voltar junto todo dia, vamos trabalhar junto todo dia, vamos almoçar junto, sabe? Então, tipo, essa troca foi importante, né? E por isso que é importante a comunidade, mano, que eu comecei a ver pessoas que passaram pelo que eu já passei, pessoas que também tiveram pais nordestinos, que a galera que eu conhecia no começo da carreira era tudo neto de italiano, que minha nona, que não sei o que lá, e eu, tipo, mano, nem sei de onde veio minha família, não faço ideia. Só sei que o máximo que eu sei da minha família é Rio Grande do Norte. Agora, tipo, se tem alguém da Europa, eu não faço ideia, eu acho que nem deve ter, né? Então, tipo, São Paulo é muito importante a gente trocar ideia com pessoas que têm uma vivência pelo menos parecida com a nossa, né? E, tipo, nada contra essas palestras motivacionais, que não sei o que lá, que o pessoal passa um monte de perrengue, mas são perrengues diferentes, né? Eu acho que são perrengues completamente diferentes, assim, porque eu lembro que na época da faculdade, eu demorei muito tempo para ter meu notebook, né? Na época da faculdade, eu iniciei a faculdade com um notebook próprio, tinha deixado ele do jeito que eu queria, SSD, bonitinho, tal, a memória tava da hora. E aí eu fui furtado, levaram minha bolsa com tudo. Eu demorei anos pra conseguir aquilo com meu salário de R$555. Nossa, eu demorei anos, assim. E aí, quando eu perdi, eu falei, tipo, nossa, mano. Putz. E aí eu pensei, tá, eu preciso pelo menos ter dinheiro pra vir pra faculdade, sabe? E aí eu comecei a fazer, nessa época, fazer uns bicos, tipo, aí eu postei, esse texto até foi bem publicado no Facebook na época, assim, eu falei, ó, aconteceu isso, perdi
dessa forma, não tô pedindo dinheiro pra vocês, eu tô pedindo, se tem um notebook parado aí, alguma coisa pra fazer, manda pra mim que eu conserto, sabe? E aí eu fui fazendo isso, enquanto tinha gente que, tipo, descia da casa dele, na Paulista, e andando de 15 minutos e tal, sabe? Tipo... E aí eu tendo que sair, demorando 2 horas e pouco pra chegar na faculdade, aí tinha que sair mais cedo, trampando a mais pra conseguir comer uma bolacha na saída, assim, da faculdade, pra não passar fome na rua, sabe? E conseguir estudar. Então são perrengues completamente diferentes, assim, sabe? A pessoa que vem e fala, tipo, não, passei por isso, aquilo, outro. E realmente não tem noção do que é alguém passar um perrengue, assim. Eu já vi várias situações de várias pessoas, assim, que, pô... Cara, que a pessoa hoje tá trabalhando e tá bem, assim, é um milagre, assim. Não sei como é que... Eu acho engraçado esse bagulho de perrengue chique, né? O famoso perrengue chique. Tem gente que, mano... nunca andou de ônibus no Brasil, tá ligado? Mas andou de ônibus já num mochilão na Europa. Sim. Ou no Em Londres. intercâmbio em Londres, tá ligado? E fala disso como se fosse o período mais difícil da vida dela, assim. Com tudo pago, tá ligado? Curso, aluguel de apartamento pago e tendo que pegar ônibus, assim, tá ligado? O pior é aqueles que chegam, nossa, que o metrô de Nova York é muito bom, eu fico... O de São Paulo só tem rato. é muito mais limpo, nosso, pega. Ninguém nunca tenta te fui. empurrar na linha do trem. Exatamente. Mas isso que eu acho muito doido, a galera, alguns amigos meus, que, eu adoro meus amigos, mas tem hora que irrita, que a pessoa, ela tá pagando 3 mil de aluguel, morando na frente da estação, aí eu falo, vamos de metrô? Aí a pessoa, ai não, vamos chamar um Uber. Fico, você tá morando do lado da estação pra quê, pelo amor de Deus? Como é que você escolheu isso? Vai morar na favela então, né? Se você quer gastar. Como que foi, tipo, teve esse processo, né, de ocupação, esse processo de começar, aí teve isso tudo elevou que a gente tivesse baixa autoestima em várias coisas, tá ligado? Tipo, tanto em pensar, cara, será que amanhã eu vou ser demitido? Ou será que o que eu tô produzindo é suficiente? De conseguir negociar um salário, tá ligado? De fazer uma entrevista, de falar seu salário, tá ligado? Você chegar numa... Mano, isso pra mim é difícil até hoje, assim, velho. Chegar numa entrevista, qual é o seu salário? Você falar o valor assim, tá ligado? Como que é esse processo pra vocês hoje em dia, mano? Hoje em dia, especialmente porque tá difícil, mais difícil ainda, mas como que é esse processo, assim, pra vocês, tipo, de ter a autoestima, de conseguir reconhecer o potencial de vocês, e como vocês conseguiram chegar nisso? Qual foi o autoconhecimento, as referências, os livros, os conteúdos que vocês conseguiram para conseguir ter essa autoestima, de conseguir negociar seu próprio salário, de saber que vocês têm capacidade, tal. Acho que conhecendo as pessoas foi muito doido isso, né? Porque o Lucas falou dos meetups e tal, que ele não se conhecia muito na galera. E eu tive sorte, os poucos meetups que eu fui, assim, foi um que teve na minha faculdade na época, que foi o do Perifacode. E aí eu conheci o Reginaldo, o Gustavo e tal, conheci eles nesse dia. E depois teve um que foi com o Júnior Rocha, que tava organizando, assim. Aí eu cheguei lá, ele já colocou uns black, pá, de manhã cedão, assim. Ele com os dread já também. Eu falei, caramba, aí sim, mano, agora eu tô no lugar certo agora. Mano, o Júnior é sensacional. Não, o Júnior é genial, assim, conversar com ele. E é, tipo, uma pessoa vivida, assim, que tem várias histórias dentro de tecnologia e tem muita vivência de rua mesmo, assim, né? Então, é muito bom trocar ideia com ele. Troquei ideia com ele poucas vezes, mas todas as vezes são muito boas, assim. E aí, isso que foi mudando bastante a minha cabeça. E também acho que é das experiências, assim, de uns caras falar, tipo, pô, se eu não falar se eu não me empurrasse e falar, tipo, não, eu quero isso, e, tipo, acho que meu trabalho vale isso, assim. Acho que meu trabalho vale isso, acho que eu tô em determinado nível e se arriscar e falar essas coisas, né? Porque são poucas pessoas, principalmente a gente sabendo que o racismo é estrutural, né? A gente saber que ele tá em todas as estruturas da sociedade mesmo. Então, no seu trabalho também tem. Embora você tenha um chefe legal, embora você tenha não sei o que lá, poucas às vezes, né? Mas se você tem um chefe legal e tal, o racismo ainda assim é estrutural. Então, às vezes, você não percebe que você tá passando por um caso de que
estão te colocando pra baixo, você merece mais, sabe? Sim. Então é muito difícil, até hoje, pra mim, chegar e falar, tipo, ó, acho que meu trabalho vale tanto, nisso eu sou bom e nisso eu não sou bom, mas eu posso estudar e ser bom nisso também, sabe? É bem complicado de pensar dessa forma, mas tem momentos que algum amigo vai chegar e falar, mano, vai lá, você consegue. Pô, já fez isso já alguma vez. Tem momentos que você é essa pessoa, que você se coloca pra cima e fala, não, vamos aí. Tem vezes que você vai mesmo sem coragem e é isso, né? Pode crer. Sim. Isso é uma das coisas também que, às vezes, então, as pessoas têm que ser singela, né? Mas a gente que tá no corre faz tempo, a gente não é besta, né? Que nem teve uma... E por isso, um dos motivos que eu fui fazer MBA. Eu falei, pai, infelizmente, tem preconceito com certas faculdades. Eu vou ter que fazer MBA, vou pagar pelo resto da vida. Tô pagando ainda. Mas... Fiz a escolha assim. Exatamente, eu sabia disso, mas eu falei, infelizmente o mercado é assim. Por quê? O que eu fazia? Eu pesquisava na internet, tipo, quem era o funcionário de X empresa, os alunos das faculdades, né, onde eles trabalham. E aí, raramente eu vi alguém da Uninove, alguém da Unip, e até mesmo não somente em tecnologia, mas também outros cursos, né? Que, tipo, eu tinha alguns amigos fazendo outros cursos e falava, se eu fizer enfermagem na faculdade tal, eu não consegui emprego. E isso não mudou, tipo, 10 anos pra cá não mudou. Infelizmente é assim. Até hoje. Computação mudou um pouco, eu acho, essa visão. Computação... Demorou, mas computação acho que é mais fácil você, tipo, os caras ignorar um pouco a faculdade. Sim. E levar mais com conta seu conhecimento mesmo. Mas quando eu comecei, tive até uma líder que ela falou assim, olha, se for faculdade tal, a gente nem vai escolher. Eu olhei aquilo e falei, é sério? Ela, é. Aí eu falei, tá bom. Né? E realmente, o que mandava de certas faculdades não era selecionado, e esses são os motivos que eu fiz o MBA. E até mesmo teve questões também que, tipo, quando eu falava onde eu morava, aí eu falava, nossa, você mora muito longe, né? Aí eu falava, é 1 hora daqui, gente. Mas você não vai conseguir chegar 9 horas. Aí eu ficava... Se tem uma coisa que me dava... Eu falei, gente, eu acordo às 5 horas da manhã. É óbvio alguma coisa que... Você devia dar a vaga pra mim, porque eu tô acordando muito cedo pra chegar aqui, tá ligado? Né? E aí, eu comecei a fazer o quê? Mentir. Aí eu falava, eu moro em Santo Amaro. Nossa, sim. Tipo, você morava em Santo Amaro ano passado. Morei em Guarapiranga a vida inteira. Eu falava, não, moro em Santo Amaro. Aí o grupo pediu o CEP, agora ferrou, tem que falar o CEP. Né? E também E até mesmo, tem várias questões da sociedade também, tipo, quando eu comecei na área, eu tinha vergonha também da minha origem e tudo mais, tanto é que tem uma empresa famosíssima, inclusive, ela existe até hoje, que na entrevista, né, eu dei o currículo impresso e tal, falei, olha, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, sempre morei aqui, comecei a falar de mim, aí as 2 pessoas me entrevistando ficaram assim, Aí eu, tipo, tem algum problema? Aí eu falei, que é engraçado como você fala, né? Você é nordestino, né? Nossa. Aí eu falei, não, meus pais são, eu tô muito orgulhoso disso, mas eu acabei de falar que eu moro em São Paulo, tá aqui impresso, tá escrito São Paulo, grande, e é isso. E, obviamente, eu não passei, né? E aí eu até pensei em denunciar, tipo, por xenofobia, coisa do tipo, eu falei, não vai a lugar nenhum, pô, tenho 20 anos, melhor deixar quieto. Também, às vezes. E tipo, não tinha gravado, né? Se fosse, sei lá, alguma ligação coisa do tipo, ainda dá pra recuperar. Mas como foi presencial, eu falei, deixa quieto. Né? E também, quando eu tava dando aula também, tipo, foi super de boa. Mas teve uma aluna, né, obviamente, né, família europeia, etc. Ela chegou em mim e falou, Lucas, percebi como você fala. E aí, eu conheço uma pessoa que ela já fez o curso na lugar tal, né, que com um fonoaudiólogo e tal. Aí passou o endereço. Vai lá que você vai aprender, tipo, fala com não sei quem, ele pode te ajudar a tirar seu sotaque. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu vi aquilo e falei, gente, é sério que eu tô fazendo por isso? Né? Aí quando eu comecei, por isso que eu, tipo, por mais que foi difícil minha vida na periferia, eu ganhava muito mal, etc., mas foi o período mais, digamos que, tranquilo da minha vida, porque, tipo, a ignorância é uma bênção. Tipo, porque assim, não saber que tem gente ganhando 20 mil reais, não saber que, tipo, tem muita gente, tipo, explorando as pessoas, não passar por xenofobia, etc. Tipo, cara, eu era feliz e eu não sabia, entendeu? Agora eu ganho muito mais do que eu ganhava e,
tipo, é tanta dor de cabeça, sabe? A situação, você falou desse caso aí, e teve uma situação que eu passei uma vez numa entrevista de emprego também. Sabe o que eu falava? Que eu vivia muito na República procurando emprego, saía pra entregar currículo de manhã. E aí eu sempre ia, né? Eu ia de, 14 anos, eu saía de Cidade Tiradentes, não importa o grau que tivesse, eu tava de terno, gravata. Eu ia falar isso. Eu ia de social. Eu ia de social. Cabelinho pro lado, assim, gravata, gel. Pá, fazia meu no dread lá com a esponja que eu rasguei com a pinça, porque na época não tinha no dread aqui no Brasil. Rasguei com a pinça lá, fiz o no dread e tal, ia lá. E foi a primeira vez que eu tive esse baque, assim, que, tipo, não importa se eu sou bom ou não. Não importa. Porque eu lembro que foi uma vaga que eu claramente era o mais capacitado ali, não é desmerecendo as pessoas, sabe? Porque eu já tinha curso de... naquele apostilando, lembra? Tinha de Excel, tinha de todo o pacote Office, já sabia algumas coisas de inglês, conseguia me comunicar com algumas coisas de inglês, por conta muito de jogo e música mesmo, né, que consumia. E aí... Putz, eu já sabia muito mais de computador e a vaga falava, tipo, diferencial muito grande você saber as coisas de informática, assim. E eu já sabia formatar computador, já tinha tudo no meu currículo, eu era a única pessoa que tava de terno, gravata e tal. E aí, eu não passei nessa vaga. Eu lembro que eu fiquei, tipo, umas semanas me perguntando, eu falei, mano, como é que eu não passei? Eu lembro que quando a entrevistadora perguntou, que era a entrevista coletiva, né? Ela perguntou alguma coisa, só eu sabia responder e tal coisa só eu tinha no currículo. Eu falei, cara, como é que eu não passei nessa vaga? E aí que eu fui entendendo as coisas, né? Como tudo funciona. E caí nessa realidade que, tipo, putz, às vezes ser bom não basta, sabe? Às vezes ser bom não basta. Foda. Um assunto, ainda dentro disso, assim, como que vocês vê que a questão de politização, assim, tipo, tanto de entender o racismo estrutural, tanto quanto entender o machismo, entender o patriarcado, assim, proporcionou que vocês tivessem mais esse poder de entender como que funciona a sociedade para conseguir jogar o jogo dela e conseguir, tipo, ter poder de negociação, conseguir discutir sobre algum assunto, entrar numa vaga, debater melhor nessa vaga, no dia a dia da empresa também. É louco porque a gente falou isso no início do ano, né? Que a gente tá jogando nesse tabuleiro do capitalismo, sabe? E a gente tem as nossas posições políticas e tudo mais, mas a gente joga nesse tabuleiro e a gente tem que saber jogar esse jogo, sabe? De alguma forma. Então, acho que a politização, ela vem muito importante para mim, assim, principalmente para entender como a sociedade funciona e que ela sempre vai tentar me mostrar que eu não faço parte daquele lugar. Sim. Sabe? Então, putz, tô num show num lugar diferente. Aí tem pessoa me olhando de um jeito, assim. Teve uma situação que fui no Itaú Cultural uma vez, assisti um show de uma banda. E aí eu tava no show, dançando, assim, com os meus amigos e tal. E aí a minha amiga veio, assim, com a cara de choro. Eu falei, putz, o que aconteceu, velho? E aí ela falou, Vitor, a moça pediu pra você um pouquinho mais pra trás, que ela tá com medo de você roubar a bolsa dela. Meu Deus. E aí eu fiquei assim, tipo, em choque. Eu tava dançando feliz, eu fiquei tipo... Tá, vamos lá, calma. Aí nesse dia, nossa, saí do show. O show que era pra me animar, divertir e tal. Saí chorando desesperadamente, assim. E... Então, passar por essas situações me fez lembrar, tipo, putz, essas pessoas, elas vão fazer de tudo para que eu me sinta mal nesse local. E aí eu tenho que estar muito bem da cabeça para ocupar esses espaços e falar, não, eu vou estar aqui também, sabe? Ir num restaurante da hora, assim, né? Conforme a gente vai conseguindo acessar mais com o salário de tecnologia, que a gente sabe que é um pouco não, né? Bem mais elevado do que a média brasileira. A gente vai conseguindo acessar mais espaço, conseguir fazer mais coisas e proporcionar coisas diferentes, né? Uma vez eu saí com a minha irmã no aniversário dela e aí eu, tipo, nossa, pede aí o que você quiser, tipo, não se preocupa com a conta. Eu nunca imaginei que ia falar isso, assim, num lugar chique, de carnes finas e tudo mais. E aí sair e falar pra ela, nossa, escolhe o que você quiser que não importa o valor, assim. Porque
é isso. Muita gente vai... Você entra no espaço, a pessoa fica já, tipo, te olhando. Nossa. Ixi, o que eu tô fazendo aqui, velho? Então, acho que a politização vem muito nessa linha de a gente entender como a sociedade funciona e que eles vão lembrar a gente toda vez que a gente não quer... Eles não querem a gente naquele lugar, mas Sim. a gente tá chegando. Sim, tem muito isso, né? Quando a gente sai da bolha, a gente começa a entender melhor as coisas, né? Isso. Porque assim, quem eu sou, a minha origem, minha voz, meu jeito, tudo, pra mim, eu nunca parei pra pensar nisso. Até mesmo da minha família, que tipo, tem uma mistura e tudo mais. Cara, nunca na minha família a gente conversou sobre nada. Era tipo, falar só sobre igreja e só, no máximo, tinha Copa do Mundo a cada 4 anos e a gente falava de futebol. Mas, tipo, sobre raça, sobre machismo e tal, a gente nunca conversou nada, até hoje, a gente não fala sobre isso. E aí, quando eu fui furando as bolhas e fui vendo que, meu sotaque tá atrapalhando, incomoda as pessoas, tipo, a minha roupa tá incomodando, meu cabelo tá incomodando. Aí eu comecei, tipo, falar, que é isso? Eu não tô entendendo, sabe? E aí começou a fazer mais sentido, né? Tipo, vou entrar lá já tal. Tipo, as pessoas me olhavam de tal jeito. Falavam, tá, vou no Outback. Às vezes a primeira vez que eu fui, tipo, muitos anos, e aí eu acho que fiz um aniversário lá também, levei meus pais, e o atendimento foi diferenciado. Demorou pra atender a gente, demorou pra vir os pratos. Tipo, o garçom olhando com a cara feia. A gente falou, tipo, será que é a nossa roupa? Tá furada alguma coisa do tipo, sabe? Mas, tipo, e aos poucos, né, tipo, a raiva, a tristeza acabou virando, tipo, entender, que eu posso estar onde eu quiser, com dinheiro ou não, né? E antes eu tinha, acho que muita gente tem muito isso, né? Tipo, quando era pequeno, se a gente fosse no shopping, que, não era nem bairro nobre, tipo, shopping Interlagos, shopping Santa Cruz, coisa do tipo. Acho que Santa Cruz não, acho que o Interlagos, que era mais, tipo, chique, assim, a gente ia todo arrumado, com a melhor roupa que tem para ir no shopping Interlagos, né? Que a gente pensava, não, lugar chique. Hoje não acho mais um lugar chique, né? E aí, eu nunca imaginava pisar no shopping Morumbi na minha vida. E aí, com o tempo, tipo, tanto passar raiva, eu comecei a ver, eu vou pra onde eu quiser, eu com a roupa que eu quiser e tô nem aí, entendeu? Eu vou estar com dinheiro ou não, posso estar com R$0 na minha carteira. Eu tenho o direito também de chinelo, também tenho o direito de ir com a roupa velha, sabe? Todo mundo tem o direito de ir e vir em qualquer lugar, né? Assim como eu posso comer onde eu quiser. Entendeu? Eu vou passar no cartão, eu vou passar um dinheiro, eu vou parcelar. Não interessa, eu sou consumidor, eu posso almoçar onde eu quiser, desde que eu consiga pagar, né? E não ter que lavar os pratos. Né? A verdade é que ainda, tipo, a gente pensa que não, né? Porque a gente vive nessa falsa democracia racial e nessa falsa sociedade que todo mundo pode acessar a qualquer lugar. Mas os espaços ainda são segregados, né? A gente tem muita segregação, assim, e essa questão de retomada, né? Porque se a gente for pensar historicamente, a abolição da escravatura tem menos de 200 anos, assim, eu acho que tem nem 150, 1888, tem uns 130 anos, eu acho que são coisa de 2 gerações, tá ligado? Vó, bisavó, minha bisavó, tipo, teve... Então, se a gente for pensar pelo lado da questão racial, ainda tem muita gente que não conseguiu acessar o espaço porque o que foi tomado durante 388 anos, não foi nos dado, assim, a gente não teve acesso à terra, não teve acesso a emprego, não teve acesso à formação, e isso começou a mudar faz o quê? Quando foi a lei de cotas? 2008? 2008, por aí, eu acho. Acho que foi 2008, não sei se foi no primeiro governo do PT ou se foi no segundo, acho que foi no primeiro. E a gente começou a ter oportunidade de acessar tanto as pessoas com baixa renda quanto as pessoas negras com acesso à universidade com o sistema de cotas. E isso refletiu essa mesa aqui hoje, tá ligado? Tanto o FIES, quanto as ETECs, quanto... ProUni, minha irmã fez ProUni. Então, essas políticas de acesso, ela refletiu em solucionar um problema que foi estrutural pelo racismo, assim, pela escravidão, tá ligado? Então,
essa mesa que é posta aqui foi uma dos efeitos colaterais, tá ligado? Então, a Djamila Ribeiro construiu livros dela, foi um dos efeitos colaterais. O mano lá que tá fazendo PhD lá em outro país, que eu esqueci o nome dele, que foi do Big Brother, também foi um dos efeitos colaterais. O Gil. Isso, o Gil. Então, todas essas pessoas que conseguiram acessar e estão conseguindo ter voz hoje, tá ocupando esses espaços, foi processos de políticas públicas e essa ocupação de espaços, assim, né? Então, essa politização, essa questão toda faz refletir nisso, assim, né? Faz a gente conseguir pautar nossas lutas, tá ligado? Até mesmo com acesso, né, às universidades e tudo mais que a gente tem hoje em dia, ainda assim é meio disparante, né? O cenário que a gente tem. Muito. Porque eu lembro que tava conversando com uma amiga esses dias, ela falou, tipo, eu conheço gente da universidade que só vai pra universidade. Tipo, a universidade, quando você não tem que trabalhar, ela é uma outra situação, né? Você consegue aproveitar a universidade, tem várias coisas pra fazer lá dentro e tudo mais. A biblioteca também. Eu mal entrava na biblioteca, não dá tempo. Não tem tempo, sabe? Eu não tenho tempo pra isso. Então, mesmo que a gente tá inserido nesses lugares, ainda tem uma luta muito grande, né? Que não é igual ainda, a gente não tá em pé de igualdade totalmente ainda, né? Tem muita luta pra ocorrer ainda. Sim. E também tem essa questão do brasileira também, não somente das pessoas negras, mas também pessoas indígenas, são meio que apagadas, né? Porque a minha avó tem a descendência indígena, mas era totalmente apagado, assim, da história dela, né? Porque, tipo, a Igreja Católica, né, trouxe um monte de coisa, e até mesmo questão de religião também, né? Tipo, na minha família, antes de vir o cristianismo, veio outras religiões, mas ninguém fala sobre isso. Eu pergunto pra minha mãe, ela não responde, entendeu? Parece até que eu sou descendente de Jesus, né? Veio direto e fundou o cristianismo e a família veio. Não, mas, tipo, obviamente tem gente da Umbanda, no Candomblé, meus bisavós, minha mãe não fala, ela esconde isso. E também essa questão, não somente da religião, mas também do racismo, tipo, a parte da minha mãe tem gente negra, mas, minhas tias, elas alisam o cabelo, tacam um produto pra caramba, eu respeito elas fazem o que quiser da vida delas, mas, tipo, elas não aceitam que elas são negras. Elas põem cabelo de loiro, põem a base da cor errada, e também, tipo, a questão da música, eu fui criado na minha família inteira, tipo, usando roupas da igreja, música da igreja. Então, tipo, eu não sou que nem a família de alguns amigos, né? Que, tipo, cresceu, aí tinha a boca da Umbanda, com colar, com black, etc. Eu não cresci desse jeito, né? Eu tenho foto da minha mãe usando black antes de eu nascer. Aí depois que eu nasci, lá de 95 pra cá, minha mãe começou a alisar alguns cabelos com ferro de passar roupa, coisa do tipo, né? E minha mãe virou outra pessoa. Tipo, ela tá destruindo o cabelo dela, tipo, tentando ser uma pessoa, né, que ela não é, né? E também essa questão da Bahia, né? Que, tipo, minha mãe é baiana, ela veio da Bahia. E aí, tipo, eu pergunto pra ela como é que era a comida, as músicas, etc. Ela não conta, ela esconde totalmente essa questão da religiosa e tudo mais, e eu quero investigar, né? Eu quero ir lá pra Bahia, ver os parentes que estão lá ainda, né? Porque, por mais que eu não tenha religião, cara, eu acho que é muito importante. Sim. A gente reconhecer isso, essa questão dos indígenas é questão de genocídio mesmo. Também. Tipo, é questão de... O genocídio é basicamente você dizimar uma população, dizimar com ele a cultura, né? Pra você acabar com tudo, né? Então, a questão indígena mesmo é uma questão de genocídio, assim, do Estado brasileiro, tá ligado? Mais uma vez, eu trazendo aqui o governo do PT, mas... Mano, é que não tem como não falar, tá ligado? Recentemente foi criado o Ministério eu não lembro o nome exato. Ministério da Cultura Indígena, Ministério dos Povos Indígenas. Isso. Ministério dos Povos Indígenas. Então, é um pequeno passo, assim, tá ligado? Mas, mano, muito importante já pra gente retomar essa cultura, retomar os povos originários brasileiros, retomar essas línguas, ver o que a gente tem, assim, porque se for falar de história, né, mano? O que a gente conhece de história é a partir de 1500 pra frente, tá ligado? A gente não conhece o que tinha de tecnologia aqui. E mano, o que
tem tecnologia, tá ligado? Mano, o que tinha de tecnologia dos povos originários aqui, a gente tinha muita coisa, tá ligado? Só que, infelizmente, realmente dizimaram isso para que a gente esqueça e comece a lembrar a partir de 1500 e depois a partir da abolição da escravidão, tá ligado? E não tem como fugir, meu. Tá no nome das ruas, tá no que a gente come, tá no nome de fruta, tá... Cultura no geral. Não tem como fugir. A galera tenta apagar e não vai conseguir. E também tem muito isso do... Até mesmo eu, tipo, eu tinha muita ignorância sobre o tema, né, e estudando, por isso que é importante falar na escola sobre, né, e tentaram por 4 anos, né, silenciar cada vez mais, acabar, mas não vai conseguir de forma alguma, né, e também tem muito isso de achar que não vai usar tecnologia, vai ficar lá no meio do mato, ou achar que tem que vir para as grandes capitais e acabou. Não é isso. Também tem a questão que tem um trabalho que eu vi na faculdade de um grupo que fez, né, que eles foram em alguns lugares, não lembro qual cidade, mas também foram alguns lugares aqui de São Paulo, e aí tipo pessoas indígenas, né? Aí quem não sabe pensa, a pessoa indígena, ela tá morando em São Paulo? Tá. A pessoa indígena, ela tá fazendo medicina? Tá. Ela tá dirigindo carro? Sim. Ué, não é que ela tem uma ascendência indígena que ela vai deixar de viver, vai deixar de tecnologia, e até mesmo é importante a tecnologia para quem ainda está em lugares remotos, as pessoas que estão saindo desses lugares, elas trazerem qualidade de vida, trazer estudo, trazer melhorias e também, tipo, dar segurança para essas pessoas, né? Porque, assim, eu estava até estudando sobre que nem os povos indígenas americanos, eles são donos do Hard Rock Café, que é aquela rede de bares. Porque os povos indígenas americanos, eles têm bilhões de dólares, porque, eles continuaram tendo essa resistência, se fortalecendo, estudando, trabalhando. Aqui, não estou falando que aqui não faz isso, aqui faz isso, mas aqui o governo está tentando, não somente o governo, a sociedade também, né, está tentando apagar o povo, né, e lá nos Estados Unidos, mano, os caras têm bilionários, donos de um café que todo mundo frequenta, tem camisa, tem blusa, e nem sabe quem é um dono, né, e aqui também, mano, o indígena tem sim que fazer medicina, tem que, pode dirigir carro, pode ter iPhone 5, pode ter iPhone 14, pode fazer o que quiser. Exatamente. Né? Quer pontuar mais alguma coisa, Vitinho? Eu tinha, mas eu esqueci, porque minha memória é boa. A gente tem mais 30 minutos. Eu queria dar uns salves aí no chat. Aí a gente tá infelizmente, com poucos espectadores ao vivo hoje, mas agradeço todo mundo que tá aí presente, tá assistindo a gente, ouvindo esse papo. Como sempre, esse papo vai ser produzido em podcast também. A gente vai lançar, a gente vai pegar os cortes deles e colocar aí nas redes. Inclusive, segue lá, hein? Segue no TikTok, segue no Exatamente. Instagram, Twitter. A gente não vai fazer dancinha, tá? Mas se pedir, a gente faz lá no TikTok. Eu posso fazer, mano. Uma dancinha? Pode, né? Vai, ó. Higienizando, vai! Mas compartilha aí com o geral, Twitter, Instagram, TikTok, tem um negócio de republicar lá no TikTok também, vai chegar em bastante gente. Tudo que a gente tá falando aqui, assim, é mais vivência mesmo. Hoje é um episódio, assim, de trocar ideia mesmo, conversar, falar um pouco sobre nossas histórias, sobre nossa perspectiva de vida mesmo, sem base teórica mesmo, assim, tipo, sem academia, sem um estudo formal. Sobre o que a gente acha da vida e da ocupação de espaço, autoestima, etc. Eu queria trazer um pouco aqui pra gente ir pros passos finais aqui sobre como que a pandemia mudou as perspectivas de trabalho nosso, assim. Eu vou começar falando um pouco aqui, porque eu falei pouco, eu tava mais entrevistando vocês hoje. Ele tá sozinho naquela ponta, ele tá no papel de entrevistador. Eu tô só no papel de fazer perguntas hoje. Mas eu acho que a pandemia, assim, ela foi... Tava conversando com um mano semana passada que eu acho que foi um dos eventos mais catastróficos que a gente teve no século XXI, assim, que infelizmente levou diversas vidas e mudou muito como que a gente se relaciona no trabalho e se relaciona no dia a dia, assim, também. Tanto que se for ver, tipo...
as pessoas falando sobre como as pessoas se interagem hoje, sei lá, no bar. É muito difícil as pessoas se interagir, sei lá. Eu tava vendo o Twitter das pessoas falando, hoje em dia os homens não vêm mais falar com você no bar, eles ficam te olhando e não falam com você. Ainda hoje bem, né? O negócio é só no Instagram, tá ligado? As interações foram mais pras redes sociais. Mandando foguinho no Stories. Foguinho no Stories. Como você conheceu seu pai? Ele mandou foguinho pra mim no Story. Não, mas não só isso, mas também as relações de trabalho, né? Que a gente conseguiu, pelo menos a parte essas áreas que possibilita que a gente trabalhe remoto, fez com que a gente conseguisse transformar não o centro comercial como o centro de trabalho, mas todas as partes periféricas. Isso fez com que mais pessoas fossem contratadas também, tipo, de áreas remotas, que a gente não precisasse ir para o centro para perder 2 horas de ida, mais 2 horas de volta, e trazer mais qualidade de vida no dia a dia. Tipo, hoje em dia, se eu pegar o EP7 de antes, o que eu fazia minhas 2 horas de ida e 2 horas de volta? Eu lia ou ouvia podcast, Sim. Tá ligado? Hoje em dia, essas 4 horas que me sobra, eu faço boxe e faço musculação, tá ligado? Eu tô fazendo mestrado também. Eu acho que o mestrado não seria possível se eu tivesse trabalhado presencialmente. Eu teria que ter, sei lá, ou parado de trabalhar, ou me mudado para outra cidade. Ia ser uma coisa muito mais complicada. Então, o trabalho remoto, a pandemia trouxe essa possibilidade de ter mais qualidade de vida. E também essa mudança de relações, né? É isso. Cara, eu sinto total isso de mudança de vida, né? Porque eu já falei, né, que demora umas 2 e poucas horas para chegar no centro de São Paulo, de onde eu moro. E aí perdia muito tempo também. O que eu fazia? Pra você ter uma ideia, quando bateu a pandemia, eu não escutava música. Eu parei de escutar álbum que lançava. Porque o meu local de escutar álbum era no transporte público. Eu também, mano. E aí eu parei, eu fiquei acumulando um monte de disco pra ouvir, porque eu não conseguia ouvir da mesma forma, né? Como isso afeta a minha vida e as relações que eu tenho, assim. Então, hoje também, com esse tempo que sobra, eu consigo ir pra academia, consigo passar mais tempo com a minha família. Putz, isso... sair no meio da semana ou trabalhar da casa da minha avó, passar um tempo com ela, o que antes não era possível, sabe? Então, trabalhar de outros locais, não só a sua casa, né? Também, putz, tô aqui, que nem a próxima semana eu vou fazer isso. Viajar para um outro estado, trabalhar de lá, mas mesmo assim aproveitar a cidade, conhecer o local, porque acabou o tempo de trabalho, você não precisa tá em São Paulo, sabe? Isso possibilita... abre um leque de opções, né? Acho que vocês podem falar bem mais, que vocês se mudaram de São Paulo durante a pandemia também, né? Vocês tiveram esse período de estar fora de São Paulo também. Então, isso possibilita você fazer N coisas, assim, que eu pensava bastante quando eu estava fazendo faculdade. Eu falei, nossa, vou ter que me mudar pro centro, que aí se eu mudar pro centro, eu fico perto do trabalho. Aí se eu ficar perto do trabalho, eu consigo fazer academia, eu posso ir num parque, conhecer um local da hora, sabe? Então, esse tempo livre, ele ajuda muito a gente a ter qualidade de vida mesmo, sabe? Ter qualidade de vida, de poder acessar vários lugares. E acho que disso de contato, o que mudou também muito no home office, foi que eu passei meses e meses sem conhecer ninguém, né? Eu entrei numa empresa nova na pandemia. Eu não sabia quem ninguém era, assim, pessoalmente. Nossa, é estranho você conhecer a pessoa só pela tela, né, mano? E aí lá na empresa a gente tem a cultura de câmera ligada, então acabou que eu conseguia pegar uns trejeitos da pessoa ali, né, pelo Meet mesmo. E aí isso facilitou um pouco pra quando fosse reencontrar, mas aí, se fosse, tipo, todo mundo com câmera desligada o tempo todo e aí só ver a foto desatualizada ou as iniciais, eu ia ficar um pouco mais receoso, assim, de encontrar as pessoas. E aí, quando você encontra, é sempre uma surpresa, né? Você fica tipo, caramba, você é mais alto. Mais alto, mais baixo que todo você mundo imaginou. acha que eu sou mais baixo, né? Sim. Todo mundo acha que eu sou mais baixo. Pra mim, tipo, teve esse lado bom, né? De não ter que chegar em casa meia-noite, não ter que sair de casa 8 horas da manhã. Hoje eu vou chegar em casa meia-noite, inclusive. Sim. Então, tipo, nossa...
dormi pra caramba, não me arrependo. Mas também, tipo, poder comer em casa, poder cozinhar. Meu, tá sempre comendo na rua, né? E tive intoxicação algumas vezes. Porque como almoçar em restaurante barato, né? Passei mal algumas vezes aí. Então teve esse lado bom. E também estar com a minha família. Às vezes trabalhar na casa da minha irmã, trabalhar na casa de algum amigo, né? Foi bom. Mas por outro lado, eu sou TDAH, então, tipo, ficar na tela grande pra tela pequena, depois volto pra tela grande, e, tipo, ficar o dia inteiro pra uma tela. E eu fiz faculdade no meio da pandemia, foi horrível. Se eu pudesse botar no tempo, eu não faria. Porque, tipo, eu acabava de trabalhar 7 horas, 7h10 tinha aula. Exatamente. Aí, tipo, eu era alt-tab e trava no Teams. Meu Deus do céu, meu cérebro não conseguia entender que tô fazendo outra coisa diferente, né? Foi horrível, né? E quando dava 9 horas, já tava tipo, meu Deus, não tá entrando no meu cérebro a informação, sabe? E aí foi ruim essa parte. E também da questão de trabalho, tipo, de não ouvir a voz da pessoa pessoalmente, tipo, de dar um oi, saber como a pessoa tá, tipo, passava mil coisas na minha cabeça. Eu pensava, meu Deus, a pessoa deve estar, tipo, bufando, né? Com a câmera fechada, ela deve estar assim, né? Ou achar que a pessoa, sei lá, tipo, quando ela fecha a câmera, ela tá falando mal de mim para alguém do lado dela. Tipo, nossa, esse cara... Eu pensava assim, tô numa entrevista, eu pensava, nossa, a pessoa deve fechar o microfone pra falar pro esposo, pra esposa. Nossa, esse cara é muito burro, vou contratar ele não. Eu pensava, passava isso na minha cabeça, sabe? E também, tipo, às vezes até meio remoto, tipo, às vezes alguém no meu time, com a câmera fechada, falando... Aí, tipo, não dá pra saber se a pessoa tava sendo irônica, se a pessoa tava feliz, se a pessoa tava brava, né? Porque presencial, você vê alguém, tipo, bufando, você já sabe. E aí alguém fala, vou no banheiro. Você já sabe que a pessoa tá brava. Agora, um remoto, tipo, vou no banheiro. Aí, pum. Aí você fica, meu, será que tá bravo? Será que foi chorar no banheiro? Será que, tipo, foi chutar a porta? Não dá pra saber, sabe? Bom que o remoto também possibilitou a gente não precisar chorar no banheiro, né? A gente Dá chora... pra chorar. Exatamente, né? O 02 remunerado também, né? Acho que você falou de um ponto interessante, assim, do contato com o presencial, que acho que também os momentos que é fora trabalho, sabe? Pra você conhecer as pessoas. Acho que é muito mais difícil você ter isso remoto, que você fica pulando de uma reunião pra reunião. E aí nunca tem um momento pra você conhecer as pessoas, assim, né? É mais difícil. Tem empresa que faz, né? Tem uma chamada pra você conhecer a pessoa, pode falar de tudo menos trabalho. Mas é difícil você conhecer as pessoas e se sentir próximo na internet, né? Tem os benefícios e também tem as partes que a gente sente um pouco, né? Mas os benefícios são muito maiores. O que vocês acharam? Tipo, vocês acharam que vocês se tornaram mais produtivos trabalhando de casa ou no escritório? Eu posso escutar música, mano. Eu escutando música no alto-falante lá me dá uma produtividade. Eu posso dançar, cantar, entendeu? Não vai ficar me olhando, tipo... Esse menino é doido, ele tá cantando sozinho. Varia do dia, assim, mas eu particularmente não fui tão produtivo assim, não. Porque era ruim, né, ter pegar o ônibus lotado, o metrô lotado, mas pelo fato de eu estar em outro ambiente, em outra cadeira, para meu cérebro funcionava melhor. E também ir para faculdade, exatamente. Tipo, olhar uma lousa sendo escrita, anotar num caderno, para mim era muito mais fácil. E de casa eu não conseguia fazer caderno. Eu até tentei, aí daqui a pouco eu tava assim, ó, dormindo em cima do caderno na mesa. É difícil, né, separar os ambientes em casa, porque quando começou a pandemia eu não tinha nada. Não tinha nada em casa, assim. Não tinha mesa, não tinha... Eu ficava trabalhando do sofá, assim. Inclusive esse cisto aqui é por causa disso. E aí eu ficava trabalhando todo torto e terminava o dia já moído, assim, né? Então... Eu fui montando meu espaço também para trabalhar e nem todo mundo tem esse espaço, né? Às vezes divide a casa com muitas pessoas e aí não tem como colocar esse espaço e tudo mais para trabalhar. Mas foi esse baque inicial, assim, de separar os ambientes. Quando eu tô trabalhando, quando eu tô estudando, que eu também tava no terceiro semestre da faculdade quando bateu a pandemia. E aí foi muito difícil de, o que eu faço? Como é que eu
falo pro meu cérebro, agora eu estou trabalhando, agora eu estou estudando, agora eu estou descansando, se eu faço tudo no mesmo lugar. É muito difícil, assim. Aí fui fazendo umas táticas de maluco, assim, tomar banho e colocar a roupa como se fosse sair. Sim. E aí, isso pior que me ajudou, eu faço isso até hoje. Eu fico de boot dentro de casa. Eu tentei, mano, não deu certo. E, tipo, eu, por sorte, tinha um quintal. Aí era um quintal, dava uma voltinha no quintal com um cachorro. Às vezes eu pegava, tipo, para dar um rolê, eu falava, vou no mercado, era um lugar que dava pra ir. Mas pra mim não tava funcionando, nenhuma tática. Tomar banho mais cedo, acordar mais cedo, tomar café, parar pra pausa pro lanche. Nada tava adiantando, mano. Tipo, pandemia pra mim foi horrível, né? E tanto é que, tipo, as empresas que eu tô procurando emprego agora, algumas falam, olha, tem que vir pro escritório 2 vezes por semana. Eu nem tô reclamando. Tipo, ótimo, eu vou adorar. Eu tenho problema nenhum com isso, mano. E eu tô comendo na rua, nossa, uma coisa que eu gostava pra caramba, assim. Por mais que eu passava mal às vezes, né? O estômago meio fraco. Nossa, mas era bom, velho. Você ir pra restaurante diferente e tal. Sim. Com as pessoas, gastar o VRS com as pessoas. E agora eu moro sozinho. Tipo, quando eu morava com meus pais, pelo menos, tipo, o arroz acabava, aí tinha que fazer outra coisa. Agora sozinho, eu fico, meu Deus, eu fiz 1 quilo de arroz, mano. Eu tenho que comer arroz 7 dias. Eu quero comer macarrão, mas se eu comer macarrão, o arroz vai estragar, sabe? Acho que o que mudou muito na pandemia também pra mim foi a alimentação, assim. Eu comecei a me alimentar muito melhor, assim. Eu faço meu café, faço meu almoço, faço a janta e tal. Nossa, hoje eu fiz um negócio, parça. Eu amassei um ovo à parmegiana. Peguei um molho de tomate assim, coloquei a cebola, temperei o molho de tomate, aí eu coloquei os ovos pra cozinhar no molho de tomate, coloquei queijo por cima e fechei assim, ó. Deixei louco, cozinhar o ovo. Nossa, elaborado. Amassei, parceiro. Tipo, mano, isso mudou muito, assim. Eu tinha uma amiga que ela falava, nossa, eu chego atrasada, mas eu não deixo de tomar meu café da manhã. Eu falei, mano, eu nunca tomei café da manhã. Eu nunca tinha tomado café da manhã. É um bagulho que eu não sou muito acostumado. Tô tentando pegar mais costume agora de comer, mano. Mas porque eu não consigo, tipo, acordar e já comer. Eu acordo e demora umas 2 horas pra eu conseguir comer assim, tá ligado? Então, a minha criação não tinha café da manhã. Porque assim, eu comia na escola, 9h30. E então, tipo, quando virei adulto, eu ainda não consegui comer café da manhã. Até hoje eu tenho dificuldade. Meu nutri fala, tem que comer, Lucas, 9 horas. Eu fico, cara, o meu corpo, ele não entende ter que comer 9 horas, mano. Eu só consigo comer meio-dia, né? Aí quando eu como de manhã, é me forçando. Eu tenho mais fácil facilidade quando eu acordo 7 horas. Aí me dá fome 9h30. Que aí vai... Agora, quando eu acordo 9 horas, não como. Mas, tipo, é aquilo, né? Cada um teve uma criação. E lá em casa, tipo, não tinha nada pra comer de manhã, não. Só tinha comida pra almoço e janta. Tanto é que até hoje, eu ainda tenho meio dificuldade de tomar café, café com leite, né? Mas porque 9h30 era macarrão com salsicha na escola. Eu já era um pratão, assim. Daquele jeitão. Nossa. Amassava, filho. Nuggets. Sim, nossa. Tava nuggets, era loucura, pô. Eu comia 2 pratão, assim. Nossa, você botava com roupa diferente pra tia dar mais. Também. Botava o boné, ô tia, foi bem mal. Quando dava pão com aqueles hot dogzinhos com salsicha e suquinho de laranja. Esse suquinho que era com saquinho. Que você furava assim, ele era bom demais. de adoçante, bom. Mas é isso, acho que, mano, do episódio Autoestima, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar, assim, de tudo que mudou, né? Desde quando a gente começou. O Vitinho não tava no primeiro episódio, o Lucas eu acho que também não tava. Mas foi importante a gente fazer esse outro episódio aqui com 2 visões diferentes, com como que foi o Vitinho ouvindo esse episódio, vindo aqui falar um pouco sobre como foi essa perspectiva e tal. Eu recomendo vocês depois ir procurar o nosso podcast, episódio 7, para ouvir mais sobre o que a gente tinha pra falar naquela época. O que mudou... Nossa, como vocês mudaram, o que mudou, né? Eu vendo esse episódio, principalmente em coisas, em pautas, tipo, política, assim. Eu lembro que o Caio fala um negócio assim, tipo, não, mas nem manjo dessas paradas. E hoje eu vejo o Caio estudando umas paradas super complexas, trazendo pro grupo de estudos, assim. Eu falo, nossa, como muda, né, as pessoas, como mudam as pessoas com o passar dos anos. Sim. Até o Quebra-Dev mudou bastante. O Quebra-Dev mudou bastante. Mano, eu, às vezes, eu falo com o Caio, com o Gustavo, eu meio que sinto, às vezes, um pouco de vergonha de ouvir os primeiros episódios, assim, porque de dicção, de ideia, porque as ideias evoluem e tal.
Mas é interessante ver esse registro, tá ligado? Desde o primeiro, como a gente foi evoluindo, como foi fazendo as coisas para até chegar nesses momentos. E daqui, mano, daqui 5 anos a gente vai fazer, sei lá, o EP7 a parte 3, tá ligado? E vai ser outras ideias, vai ser outro avanço, tá ligado? E com isso, eu gostaria de trazer algumas notícias do sindicato, SindPD, FIRICE. Agora eu já tinha falado, né, recentemente, sou filiado ao sindicato, mas eu queria trazer algumas notícias da semana do sindicato que o Antônio Neto, o presidente, ele colocou aí nas redes, e é importante que a gente fale sobre isso e divulgue o quanto mais possível, assim. Você quer falar primeiro demissões em massa, posicionamento SindPD? Tá. É que tá rolando ainda, né? As pautas de demissões em massa. Tivemos recentemente aí mais uma. E aí o posicionamento do SindPD sobre como a reforma trabalhista afetou, né, algumas coisas e como eles fazem para cobrar das empresas e tudo mais. Ficou muito difícil, né, depois da reforma trabalhista. E a gente tava vendo no Twitter mesmo, pelo Antônio Neto, né? Isso. E aí tá rolando algumas threads no Twitter, e acho que é da importância de a gente saber também o que é o sindicato, né? Que a gente já vem com essa ideia de sindicato já pré-pronta, né? Putz, sindicato é aquele lugar que a gente envia a carta para falar que a gente não vai participar, sabe? Sim. E as ideias principais. E com essas demissões em massa, a gente está vendo a importância que o sindicato tem pra gente enquanto trabalhor, sabe? Sim. O direito que ele garante a gente, e como a gente não ser alienado dessa forma, né? De, só vai lá e faz a carta e tá tudo bem, sabe? E de ir atrás de mais informação o porquê que o sindicato existe, o que ele pode fazer por você, o que você pode fazer no sindicato também, né? Ao sindicato, qual a sua parte ali na luta coletiva. E eu tinha mais coisa pra falar, mas eu me esqueci. Olha só. Tá rolando Agora que tá rolando essas demissões em massa, né? O pessoal começou a querer saber o que o sindicato tá fazendo, né? Sim. Nunca, há 5 anos atrás, quando tava todo mundo mamão, todo mundo assinou a carta de oposição, né? Ninguém se filiou, ninguém pensou que o sindicato era. Agora que vocês estão precisando. Mas é assim mesmo, a vida cobra. A vida ensina da pior forma. Enfim... tá todo mundo querendo saber o que o sindicato tá fazendo, quais são as ações. E foi soltada uma nota, né, no site do SindPD, sindpd.org.br. Esse é o Sindicato de Processamento de Dados dos Trabalhadores de Tecnologia de São Paulo. Eles soltaram uma nota sobre qual era o posicionamento deles sobre essas demissões em massa, né? E basicamente eles falaram que essas demissões em massa começaram a ocorrer da forma que está ocorrendo hoje por conta da reforma trabalhista, né? Da reforma da CLT e tal, que foi proposta pelo Michel Temer em 2017. E desde então, as empresas elas não precisam notificar o sindicato com 15 dias de antecedência para que role uma negociação de como vai proceder essa demissão, né? Então, com isso, se tornou mais fácil essas demissões em massa da noite para o dia, sem negociação com o sindicato, sem que os trabalhadores entendam o que está acontecendo. E uma das principais pautas que o sindicato hoje está trazendo para evitar isso é a luta pela revogação da reforma trabalhista. Então, cabe a nós, trabalhadores de tecnologia, pautar isso e começar a cobrar tanto dos nossos deputados, que a gente elegeu em 2020, a gente está em 2023, 2022, para esse governo de agora, e cobrar as lideranças do governo, assim, para que beleza, não vai revogar a reforma trabalhista, mas trazer outra reforma trabalhista que melhore esses pontos que foram deixados assim à toa, tá ligado? Deixados para favorecer o patrão e não favorecer mais... enfraquecer o sindicato. Você vê que ninguém dá ponto sem nó, né? Sim. Porque a reforma trabalhista ocorreu e aí, na época também, muita gente não foi atrás e tal, com essa parada de pejotização, falando, nossa, ele não serve pra nada, não serve pra nada. Então, a gente saber dos nossos direitos e agora, com essas demissões em massa, a gente também ter
a gente saber se posicionar enquanto classe trabalhadora, né? Sim, que a gente exatamente. é peão, assim como todo mundo. Então, a gente só tá ali, desenvolvedor e tal. Hoje em dia a gente está numa posição confortável, que ganha um salário acima da média e tal. Mas daqui não sei quanto tempo pode ser diferente. E estão fazendo as demissões em massa, inclusive, são justamente para que isso ocorra, né? Que a gente exatamente. cada vez tenha menos acesso a esses pontos e como a gente tem que lutar para se manter aqui, né? Manter aqui. Não somente, né? Fez o L, acabou, tá todo mundo feliz, arco-íris nasceu assim no céu. Não, não é porque ganhou o candidato que a gente queria, ou deputados, vereadores, etc., que tá feito, acabou. Não, vamos cobrar o Lula, vamos cobrar o governador, ganhou o Tarcísio, vamos cobrar o Tarcísio, né? Que nem teve gente tipo que tá correndo várias coisas também, né? Com a privatização, né, de algumas linhas do trem aqui em São Paulo, né, e aí as pessoas, eu não vou ter o Tarcísio, tá, mas você também vai pegar o trem, então você tem que cobrar o cara, não é somente quem votou nele, né, então, tipo, a gente tem que cobrar os governadores, prefeitos, e também vai chegar ano que vem, né, vamos votar aí para prefeito, né, tá chegando aí, no Brasil inteiro, né, então a gente tem que tomar cuidado, né, porque esses discursos, né, e não somente também essa questão de, a pessoa defende a causa animal, votar nela, beleza, tá? Mas também tem que cobrar essa pessoa também, tá? Outro ponto dessa nota também é a fraude da categoria sindical. Empresas hoje estão colocando as categorias sindical diferentes do SINDI-PD, o que dificulta também que o SINDI-PD trabalhe. Então, tem uma forma de denunciar isso pelo... Esqueci o nome. Desculpa, pessoal. Eu trago as informações. Mas a gente manda nas redes depois. Não, mas a gente manda certinho. O link tá no chat, acho que colocou. Eu vou começar de novo aqui pra ficar um corte bonito, que a gente vai fazer um corte disso, tá ligado? Beleza. Desculpa aí, live. Mas tá rolando também uma questão dessa nota que o SINDI-PD soltou, da fraude da categoria sindical. Empresas, elas estão colocando as empresas numa categoria sindical diferente e a gente pode, através do Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia para que essas empresas elas entrem na categoria sindical e o SINDI-PD possa trabalhar de forma eficiente, entendendo como negociar nessas demissões em massa. Outro ponto importante para os trabalhadores de tecnologia que foram afetados com a demissão em massa procure o sindicato para fazer sua homologação. 90% das rescisões que estão soltando estão com erro, pagando menos, e isso é início de fraude. O sindicato tá com uma nota também que essas empresas estão fraudando a rescisão para poder pagar menos. Então, é o direito seu. Hoje em dia, a gente não tem mais... Antigamente, quando você era demitido, você era obrigado a ir ao sindicato para fazer a homologação. Hoje em dia, não tem mais essa obrigação, por conta da reforma trabalhista. Então, você, trabalhador de tecnologia que foi demitido nessas demissões em massa, procure o seu direito com o sindicato para fazer a homologação e ver se todos os seus direitos estão certinhos. Exatamente. Porque assim, a corda sempre vai quebrar pro lado mais fraco, né? Então, vamos se unir, porque realmente talvez você não conheça pessoas que foram demitidas na mesma empresa, mas corre atrás. Tem um site lá de Layoffs Brasil, por mais que grande parte do que está acontecendo não é layoff, demissão em massa, são coisas diferentes, né? Mas, vê lá a lista, tem alguém que você não conhece do trampo, adiciona ali no LinkedIn ou qualquer outra rede social, troca ideia, fala, eu fui demitido dia tal, tá acontecendo tal coisa, eu não recebi tal coisa, eu recebi tal coisa, pra ver, se unir, né? E, se junta aí com a galera aí do seu time ou de outros times também da empresa que você trabalhava, vai no sindicato, vai trocar uma ideia, né? Porque a coisa tá feia, né? E também o Layoffs Brasil é legal que tem alguns dados, né? Queria que tivesse mais dados, mas tem alguns dados úteis que eu tava até vendo aqui, que 57% dessas emissões são mulheres, né? Então, essa é a corda da diversidade, a quantidade de pessoas trans que eu tô vendo ser demitidas é absurda no LinkedIn, né? Então, o discurso de diversidade, ele acaba, vai até a página 2, e também de empresas que
tá rolando as demissões e no mesmo dia tá abrindo vaga. Né? Isso a gente tem que tomar cuidado, porque é aquilo, né? A gente não tem que fugir desse negócio que tava rolando muito isso, né? De ter muito bootcamp, muito influência falando que tecnologia é maravilhosa. Então, chegamos no dia que tecnologia não é mais maravilhosa e a gente tem que lutar agora. Exatamente. Sim. Isso acaba também com o discurso de que faz que você consegue, meritocracia e tudo mais, né? Isso acaba caindo por terra quando você vê, tipo, putz, várias pessoas. Então aí você vai falar que o cara não tá se esforçando, sabe? Tipo, ele vive numa realidade completamente diferente. A gente já falou aqui dos perrengues e tudo mais que cada um passou. Aí você vai falar que essa pessoa não tá se esforçando para estar trabalhando em tecnologia, é isso. Uma mulher que tá com o filho ali em casa, mãe solo, você acha que tá falando que ela não tá se esforçando para trabalhar com tecnologia, é isso. Então, é muito complexo, porque esse discurso de meritocracia que rola solto em tecnologia, né? Na área de tecnologia rola muito disso de toda hora. Não, faz que você consegue, em 6 meses você vai estar ganhando 10 mil reais, olha só. Então, esses discursos que vendem acaba com esse discurso de que é só fazer, porque você fica muito... Você acaba ficando mal, né? Porque, putz, estou me esforçando. Será que eu que não atingi o que estavam esperando? Você acaba trazendo a culpa para você. Sendo que não. Como soltaram as cartas aí, né? E falando sobre as demissões em massa, que é algo, né? Que é pensado justamente para que isso diminua os salários dos desenvolvedores, porque está muito alto e tal. E os investidores estão diminuindo por conta disso. Estão correndo atrás de diminuir os salários por conta disso. Então, a gente realmente tem que se unir enquanto classe trabalhadora e entender o nosso local nessa luta mesmo. Sim, e também tem isso, né, eu já vi até gente no Twitter falando, só demitido que não tá trabalhando direito. E, cara, isso é um discurso totalmente vazio, porque, às vezes rola a demissão porque a pessoa é iniciante, às vezes rola a demissão porque a pessoa é sênior, ela tá ganhando demais. Se você estiver fazendo nada, se você estiver fazendo de tudo, fazendo nada extra, você vai passar pela vaca de qualquer jeito, sabe? E também a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão do bootcamp. A educação no Brasil, ela deixou de ser o direito há muito tempo. Ela é um produto. Bootcamps querem seu dinheiro, então leia o contrato com calma. Eu vi vários casos nas redes sociais, Twitter, de gente que fez algum bootcamp, não conseguiu emprego na área e teve que pagar uma grana, né, porque tem as linhas pequenas no contrato, né, que as pessoas acabam não lendo, e tá tudo bem, elas passaram por essas coisas. Já assinei vários contratos que me passaram a perna na minha vida, mas é aquilo, tem bootcamps que você conseguir emprego na área ou não, você tem que declarar a sua renda sempre. E aí, se você, por exemplo, for trabalhar em outra área, você vai receber a rescisão. Teve um caso de uma moça que a rescisão dela foi, sei lá, não lembro de cabeça, a gente pode pegar depois, foi tipo 30 mil de rescisão, o bootcamp tirou 28 mil dela, né? E ele pode tirar porque está no contrato. Então, você que é de quebrada, tá indo para o bootcamp, dependendo do bootcamp, é pior do que o FIES. O FIES tá me tirando 500 pau por mês. E tipo, ganhei rescisão de várias empresas que eu saí, o FIES não mexeu R$1 na minha rescisão. Então toma cuidado que o bootcamp, às vezes é pior do que fazer o pacto ali, né? Então toma muito cuidado com isso, que lembra, bootcamp é produto, querem seu dinheiro, não é inclusão. Inclusão é bolsa, inclusão é cota, né? Bootcamp é produto, é dinheiro, e é o seu dinheiro aí que vai se pagar o resto da sua vida, né? E lembra, faz conta no papel, 40 mil. Vocês acham, é 40 mil, mas eu vou ganhar 7. Não, você não vai começar ganhando 7, não. Sinto de falar, né? E quem tá ganhando 7 estão demitindo, infelizmente. Acaba virando isso, pra pessoa ficar presa mesmo. Por mais que você ganhe 10 mil, você não vai pagar 100% do seu salário de mensalidade em alguma coisa, né? Então tome muito cuidado com as linhas miúdas aí. Lembre que ensino privado geralmente é instituição financeira, não de ensino, né? Então, exatamente. Eles querem dinheiro, não querem que você aprenda. Uma última notícia aí do SINDPD também. Semana da Mulher do SINDPD, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E eles soltaram um sindicato sobre a convenção coletiva e como a convenção coletiva tem alguns benefícios, e licença maternidade, auxílio creche, igualdade de salário tanto de gênero e tal. Então tá aí o link também, vai soltar aí, deem uma lida.
E eu acho que é isso de pauta. Gostaria de agradecer vocês dois pelo tempo. Gostaria de agradecer todo mundo que estava aí no chat. A equipe, nossa equipe técnica. E é isso. Podem dar o salve aí pra gente finalizar. Acho que agradecer todo mundo também que colou na live. Tá fluindo esse novo modo, né? Tô bem feliz de que tá rolando. Esse, como eu disse, é um tema bem importante para mim, porque realmente fez diferença na minha escolha de área, fez diferença na minha vida, e eu espero que a gente passe adiante esse sentimento que eu tive lá em 2018 ouvindo esse episódio, com a parte 2, que ele reformulado aí como os cortes e tudo mais, que ele faça algo de bom para quem tá ouvindo. Boa. É isso, obrigadão aí todo mundo que veio, assistiu, todo mundo que tá trabalhando aqui para manter no ar. E fico feliz demais que a gente tá no formato novo, aí tá chique o negócio. Eu sonhei muito por esse dia chegar, e por isso que é importante o apoio de todo mundo, do padrinho, faz o Pix aí pra gente conseguir fortalecer aí. E eu sei que tá difícil aí pra galera, né? Mas quem conseguir, bora. E quem estiver aí morando na Europa, transfere 5 euros, que dá 500 reais aí, que eu sei que euro tá valendo, então faz o Pix aí, se não conseguir, troca uma ideia, a gente vai ver, sei lá, um PayPal, coisa do tipo. É isso. Muito bom. Muito obrigado, galera que tá aí. É isso. Falou. Falou, boa noite.